1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Verso 17: se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Um dos mais importantes fundamentos para o cristão é a sua consciência peregrina. A consciência peregrina anda ao lado da consciência profética. O cristão entender que ele está nessa terra para cumprir um propósito de Deus, para cumprir uma missão, o posiciona na condição de servo. Servo que executa a vontade do seu Senhor. Ao mesmo tempo, quando ele entende o mistério da consciência da fé peregrina, ele entende o objetivo principal desse propósito, que é nos permitir viver a vontade de Deus durante um tempo passageiro aqui na Terra. Somos chamados peregrinos em muitas partes das Escrituras. E me chama a atenção como que tantas pessoas, idolatrando a prata, o ouro, o aplauso, a posição social, idolatrando as glórias terrenas, se tornam muito mais moradores de Babilônia do que peregrinos nela. Se a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o aparecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, por que nos deixamos embriagar com as vaidades passageiras deste mundo enganador? É exatamente o que diz o Espírito de Deus em Hebreus 13:14. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Isso muda tudo. Principalmente para jovens cheios de energia, fé e esperança, que estão a trilhar uma carreira nessa terra, a buscar uma carreira aqui neste mundo passageiro, o mundo que odeia os cristãos, porque Jesus disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, o mundo os aborreceu, porque os meus servos não são do mundo, da mesma maneira que eu não sou. É impossível ser amigo de Deus e amigo deste mundo. Então devemos viver neste mundo de que forma? Na forma de um profeta peregrino. Profeta porque traz dentro de si a mensagem da santidade no meio do mundo corrompido e perverso. Traz a mensagem da paz no mundo violento. Traz a mensagem da verdade no mundo que chama mentira de inverdade. Traz a mensagem da luz no mundo de trevas, a mensagem da fé no mundo de coração endurecido e incrédulo. Sim, um profeta que traz a mensagem inversa daquilo que o mundo vive e gosta. Esses profetas não estão aqui com a missão de prosperar neste mundo e conquistá-lo para Deus no sentido material. Estes profetas não estão aqui neste mundo para transformar a terra da Babilônia na morada de Deus. Não, eles estão aqui neste mundo para trazer a mensagem salvadora de Jesus Cristo, resgatando as pessoas do mundo, ao invés de se transformarem em habitantes deste mundo, ao invés de transformarem o seu caráter, a sua personalidade, a sua ética, conforme os padrões do mundo. Somos exortados em Romanos 12:1 a não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um mundo que luta e mata por dinheiro, enquanto que os profetas entendem que diz a Escritura ser o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. O mundo que mata e rouba por fama, os profetas dizem que é necessário que Jesus cresça e eles diminuam. E a partir daí compreendemos que o objetivo maior da nossa vida aqui nesta terra é sermos instrumentos da graça salvadora de Deus para a geração corrompida. Sem dúvida alguma, podemos também ter muitos momentos felizes nessa terra, mas ela não é o alvo final da nossa existência, ela não é o ápice da nossa carreira. Estar neste mundo é apenas o instrumento que Deus utilizou para que o mundo conhecesse a sua glória através de nossas vidas, daqueles que Ele comprou com seu próprio sangue e fez destes a palavra viva do seu amor para que outros encontrassem a vida eterna. Portanto, peregrinos, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para vossos pés, a fim de que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, peregrinos, renovai a vossa fé, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nunca falharão, serão acrescentadas. Todos estamos de passagem por essa terra. Alguns estão mais perto do fim do que outros,
outros acabaram de começar, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia nos receberá e também perguntará o que fizemos com os talentos que ele nos deu. Lembre-se que somente as obras com valor na eternidade serão consideradas realmente importantes. Não aquilo que você e eu fizemos, possuímos ou anunciamos a toda a terra como nossas vitórias pessoais, mas aquilo que dura para a eternidade. Aquilo que é importante aos olhos do Salvador é que realmente tem sentido, pois está carregado do amor de Deus. E é nesse sentido que Colossenses 3 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Profetas e peregrinos, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para que nós sejamos cristãos, precisamos estar mortos para a vida do pecado. Para que sejamos cristãos, precisamos ser moradas da palavra de Deus e regenerados por ela. Para que possamos ser cristãos, precisamos que aquele que ressuscitou dos mortos esteja vivo em nós. E assim cumprimos o propósito da vida profética peregrina, a consciência profética e a consciência peregrina, andando lado a lado, num coração cheio de amor, pelas almas perdidas para que elas deixem de sê-lo, e pela vontade de Deus para que se cumpra entre nós. Sim, meus amados irmãos, isso faz de nós cristãos autênticos, andando firmemente na direção correta, entendendo que aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, esse merece toda a glória e honra de nossa vida, de nossas escolhas, de nosso trabalho árduo, de nossa dedicação intensa. Precisamos de ter sangue nos olhos quando a pergunta é: você deseja dar o melhor de si para que o Evangelho alcance mais alguém? Para que mais alguém veja a vida de Deus na sua vida e a glória do Senhor nos seus atos? Precisamos ter uma alma faminta pela vontade de Deus para que possamos entender o propósito profético nessa terra. E então, o Altíssimo colocará esses profetas nas mais diferentes profissões, nos mais diferentes locais de trabalho, nos mais diferentes tipos de grupos humanos, para que, enfim, homens de toda tribo, língua, povo e nação possam ser alcançados e transformados pela graça salvadora de Jesus Cristo, para que todos os povos da terra saibam que somente Jesus é o Salvador, o único mediador, e que não há outro. E que o processo de salvação no cristianismo não é acreditar nas coisas certas, é ser habitado por elas. Isso que diz Romanos 14:7. Sim, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus. Seja peregrino, seja profeta. Não há nada melhor nessa terra do que viver para que outras pessoas conheçam a vida em Cristo.